quarta-feira, vamos lá, vamos continuar a nossa leitura de hoje. Faça do seu dia um dia excelente. Você tem aí todas as informações de Deus, todas as características que Deus colocou dentro de você para que o seu dia seja o melhor dia. Então faça as melhores escolhas, viva com intensidade, agradeça ao Senhor, porque cada dia é um presente dele para a vida de cada um de nós. Oi, Ali, bom dia! Tudo jóia? Então, quero continuar com você essa leitura do capítulo 22 hoje. Nossa, tá passando rápido, né? Mais uma semana e a gente conclui esse livro de Provérbios. E quanto ensinamento, né? Quanta coisa a gente tem aprendido nesses trechos aqui a respeito dessa sabedoria de Deus. E quanto mais você conhece de Deus, mais você aprende a se conhecer. E esse que é o nosso intento com toda essa busca, conhecer a nós mesmos, conhecer o nosso propósito, endireitar os nossos caminhos de acordo com a palavra de Deus, para que a gente possa experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade dele para nossa vida, né? Então, diz assim no capítulo 22: mais vale o bom nome do que muitas riquezas, mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. A tua reputação, né, diante das pessoas. Enquanto a gente cuida do nosso caráter, Deus cuida dessa reputação, da forma como as pessoas nos veem. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente fica parecido com Ele e atrai as pessoas. É assim que Deus faz, né? Porque nós não fomos criados para viver isolados, nós dependemos uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade é o temor do Senhor. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Lindo esse versículo. O galardão da humildade, a coroa de você ser uma pessoa humilde, né? Humilde de coração, né? Humildade não tem nada a ver com pobreza. Humildade é aquilo que você é você reconhecer a grandeza de Deus, se colocar debaixo do senhorio dele, né? Quebrar toda a nossa altivez, todo o nosso orgulho, para se render às verdades daquele que nos criou. Isso é um coração humilde. E aqui diz que o presente, a coroa da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Quando nós tememos a Deus e honramos a Ele, Ele nos honra diante das pessoas. É muito lindo isso. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Lindo esse versículo. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia a justiça cegará males, e a vara da indignação falhará, né? O que semeia a justiça colherá. O que semeia a injustiça cegará males, né? Ele colhe a injustiça e ele vai colher, ele semeia a injustiça e ele vai colher também a justiça. A gente colhe de acordo com o nosso plantio. E a vara da indignação falhará, né? Não adianta nada ficar revoltado com a colheita. É isso que esse versículo está dizendo. Se você está plantando espinhos, não adianta nada ficar indignado com a colheita, porque você vai colher aquilo que você plantou. O generoso será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia, né? Tira do seu convívio, né? Aquele que escarnece, aquele que fala mal, o maldizente, e com ele também vai embora toda a contenda, né? Toda a briga, toda a discussão. Olha que interessante, né? E cessarão também as demandas e a vergonha, né? O que ama a prudência,
Opa, o que você está fazendo aqui? Bom dia. Já conversamos hoje, né? Até depois. Tem dia que ele dá uma... Apolo, se comporta. Desce. Não acabou a live, né? Você se enganou. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Né? O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, será amigo do rei. Terá por amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo, esse transtornará. Percebe como ele vai falando sempre os versículos, um lá e outro aqui, um lá e outro aqui, e todos eles dentro do mesmo propósito, da mesma finalidade de te ensinar o caminho onde a gente deve andar e a importância de você se afastar de pessoas que não creem, que não têm o mesmo objetivo que o seu, não compactua da mesma coisa que você crê, né? Isso deixa de te corromper. O afastar, que eu digo, é o andar junto, né? O dar ouvidos, o aprender com aquela pessoa. Você pode interceder por ela, você pode orar por ela, você pode clamar a Deus para que ela venha conhecer a verdade. Mas o caminhar junto, o aprender com essas pessoas, o sentar na roda desses escarnecedores, das pessoas maldizentes, isso faz mal para a nossa vida. Quando ele fala nisso, ele está falando na continuidade de você viver um relacionamento dessa forma, né? Deixa eu ver lá, vou repetir o 12. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo, esse transtornará. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca da mulher estranha, aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Né? Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável o guardares no teu coração e o aplicares todos os teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te-lhe hoje a instrução a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas? Né? Agora, esse trechinho, ele tem um subtítulo, quer dizer que acabou ali aquela parte dos aconselhamentos e agora está dizendo assim, ó, preceitos e admoestações dos sábios, né? Como um conselho do próprio Deus, da sabedoria dele, falando aos nossos corações. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Não roubeis ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo o aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojarem. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlace a tua alma. Né? Isso que a gente estava falando. Quando você anda com essas pessoas, se associa com elas, você acaba aprendendo aquela forma de viver, né? E vai virando um laço para a tua vida, entortando os seus caminhos, né? Falando o contrário do que está escrito. Para que não aprendas os seus caminhos e assim enlaces a sua alma. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiador de dívidas. Pois se não tens como pagar, por que arriscas perder a cama debaixo de ti? Não removas os marcos antigos que puseram seus pais, né? Falando da demarcação de terreno, né? Antigamente aquelas demarcações eram feitas pelas famílias, né? Marcavam ali onde que estavam Desce, Poli, desce. Não vou brincar agora, desce.
Pronto. Ele é espaçoso. E eles marcavam, faziam aquelas demarcações do terreno e de repente os descendentes vinham e mudavam, né, aqueles marcos, aqueles limites do terreno para tirar a propriedade do outro, do vizinho. Então Deus falando, Deus alerta a respeito de todas essas coisas simples da vida da gente, para mostrar que o que Ele ama é um coração honesto, e andar na justiça você recebe dele a colheita. E isso é muito lindo, né? Não vale a pena a gente desviar os nossos caminhos e olhar para aquilo que é errado, andar segundo aquilo que é errado. Oi, Maria, tudo bem? A Ana, um beijo para você, a Lourdes, tudo bem com você? O Apolo tá espaçoso hoje. Geralmente ele vem no finalzinho, quando eu falo as palavras de despedida, ele já sabe que acabou, aí ele já cata os brinquedos dele e vem para brincar. Ele só pensa nisso, porque ele acha que não tem mais nada para fazer da vida. Só brincar com ele. É muito bonitinho, né? Eu amo os animaizinhos, a pureza que eles têm e a responsabilidade, vamos dizer assim, de alegrar o coração do homem. Eu atento ali para quando Deus fala em Gênesis da criação. Você já reparou ali que quando ele fala ali, criou Deus os animais selvagens, as aves do céu? Olha aqui, ó, no 26 mesmo, esse versículo tão lindo e tão importante quando Deus fala a respeito da nossa identidade, né? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra, né? Deus criou o homem para ter esse domínio. E ali em cima, ali ó, no 25, e fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, da mesma forma que Deus criou todos os animais, Ele criou aqueles domésticos, aqueles para servir o homem, para ajudar o homem. E eu vejo, se eu olho para os cachorrinhos, né, que lá na chácara, quando eu cheguei lá tinha 13, né? Aí de repente uns vão embora, outros chegam, às vezes tem 15, outra hora tem 8, né? Agora deve estar nessa faixa dos 8. E a hora que você chega, a hora que eu chego lá é uma festa, que eles escutam o barulho do carro uma quadra antes de chegar, eles já sabem, já reconhecem, né? E vem com toda aquela alegria de cumprimentar ali. Eu acho muito lindinho isso, porque Deus criou os animais domésticos para servir o homem, para alegrar o coração do homem nessa período difícil que a gente passou agora, né? Como aumentou o número de animais domésticos, as famílias buscaram isso para não se sentir sozinho, isolado dentro de casa. Então, Deus é perfeito em tudo aquilo que faz, né? E Ele se preocupa com o coração do homem, Ele se preocupa em nos alegrar e fazer aquilo que é bom para nós o tempo todo, né? Pensa se tem alguma outra utilidade além disso, né? Esse aqui ainda até late, né? Mas tem cachorrinho que só é fofinho. O único propósito de vida dele é trazer alegria, fazer companhia, estar ali junto. Isso é lindo demais. É o favor de Deus para conosco, né? E vamos concluir ali. Falta 2 versículos aqui, 3. Vamos repetir o 27. Pois se não tens com o que pagar, porque arriscas perder a cama de debaixo de ti, né? Falando a respeito do fiador, que você fica amarrado àquela dívida de fiança. No 28, não removas os marcos antigos que puseram seus pais. Isso que a gente estava lendo, né? Falando mais uma vez para você andar na retidão e ser honesto em todas as coisas que você fizer. E o último, vês a um homem perito na sua obra, perante rei será posto, não entre a plebe. Então, aquele que faz o seu trabalho com excelência, esse será honrado. Deus coloca em posições de respeito, em posições de honra diante dos homens, porque ele já está em posição de honra diante de Deus. Olha só, é isso mesmo, né? Louvado seja o Senhor por mais esse dia, que Deus abençoe grandemente aí a sua quarta-feira, que você possa aproveitá-la na plenitude de tudo aquilo que Deus criou para você nesse dia. Deus se importa com você, Deus se importa com você, nunca se esqueça disso. Beijo grande, até amanhã, se Deus quiser, estamos aqui novamente às 6h16.